Paz para todos nós. Estamos aqui mais uma vez para essa conversa pequena que a gente procura ter com vocês, no sentido assim de trazer pontos para a nossa reflexão. No dia a dia, nós todos temos enfrentado situações bastante desafiadoras. São necessidades materiais, desconforto espiritual ou emocional, situações que desde a pandemia da Covid nós viemos enfrentando e tentando administrar. Enfim, estamos todos nós passando momentos de desafio, no sentido não de provarmos alguma coisa para alguém, mas desafio no sentido de administrar o nosso momento com a galhardia cristã, com a certeza de que não estamos sós, com a convicção de quem aceita os princípios da doutrina e, a partir deles, consegue sobreviver. Muito bem. Eu, folheando os nossos livros, eu encontrei um capítulo que eu gosto muito, do livro Religião dos Espíritos, que é um livro que comenta questões de O Livro dos Espíritos. Este livro é escrito por Emmanuel, através de Chico Xavier, um livro antigo. Ele foi publicado já talvez há uns 40 anos atrás, creio eu. Estamos agora em 2000. Veja bem, em 1960 já era a 4ª edição. Então, por aí vocês veem a beleza desse livro. Mas ele tem um capítulo que me chama a atenção. Esse capítulo se chama Doutrina Espírita. Ele é tão atual como se ele estivesse sendo escrito agora. E o Espírito Emmanuel, em 1959, o Espírito Emmanuel escreve assim: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. E esse convite a sermos leais à doutrina é um convite muito forte, porque todas as vezes que somos levados a decidir entre o sim, sim e não, não, às vezes nós deixamos a nossa consciência, ou melhor, a nossa conveniência, falar mais alto. Afinal de contas, a doutrina espírita é uma doutrina da liberdade. Sendo assim, ela não nos obriga a nada. Não existe aquela história de eu errei, eu pequei, agora eu tenho que confessar o erro para alguém e ver como fazer para corrigir. Não. Eu errei, assumo que errei e vamos, na medida do possível, corrigir. Voltar àquela pessoa com quem não fomos felizes e tentar corrigir. Esta é a grande oportunidade que a doutrina espírita nos oferece, de sermos autênticos em nossas relações. Então, ser espírita é algo muito importante, porque nos chama, nos diz o Espírito Emmanuel, a uma posição de sermos, ao mesmo tempo, tipo uma viga robusta e, ao mesmo tempo,
uma célula sadia num corpo mais ou menos enfermo. E na medida que nós nos colocamos nessa condição de uma viga robusta ou uma célula sadia, nós vamos nos tornando responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas posições, pelas decisões que tomamos. Mas neste capítulo que eu comecei comentando, o Espírito Emmanuel nos traz um final de capítulo tão bonito, porque é um convite e, ao mesmo tempo, é um comando. E eu peço licença a vocês para ler pela beleza e pela profundidade do que aqui está escrito. Ele diz assim: dignifica assim a doutrina que te consola e te liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Aí ele começa uma série de afirmativas que nos levam a uma profunda reflexão. Ele diz: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Diz mais: espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. E ele prossegue: espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. E aí ele vai fechando dizendo: espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e as honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Olha, gente, esta passagem e este capítulo, no momento que temos vivenciado, é um alerta muito grande para todos nós. Muitas vezes, nós gostamos de nos intitular espíritas, porque parece que esse título é um título de nobreza. Na verdade, este título é um título de nobreza, desde que eu seja coerente com ele. Não é apenas o título, não é apenas um crachá que eu penduro em mim dizendo eu sou espírita. Não é apenas um rótulo. Quando eu assumir que a doutrina espírita me levou a um comportamento de coerência com os ensinamentos de Jesus, quando eu souber dizer sim e souber dizer não, sem agredir, sem violentar, sem desrespeitar, quando eu tiver coragem, diante de todos os convites que a sociedade me faz, eu tiver coragem de agradecer aquele convite que me é feito em troca de alguma posição em que eu vá usar o nome da doutrina. Nesse momento, eu preciso ser coerente. Neste momento, eu preciso ter a vigilância de ser aquele elemento que, no momento de desequilíbrio, eu seja o esteio de ordem. Que, no momento de uma destruição, eu possa ser um convite ao refazimento. Que, no momento de pessimismo,
eu possa trazer uma mensagem de esperança. Na verdade, o espírita não tem como exigir do outro aquilo que ele não faz. Portanto, dentro do que o Espírito Emmanuel nos alerta, para que eu vivencie tudo isso, que espírita seja o meu caráter e não o crachá, que o espírita deve ser a minha conduta e não um rótulo, que o espírita deve ser o nome do meu nome, em que, independente de eu me apresentar como tal, eu tenha postura que as pessoas identifiquem. Ele tem características espíritas. Espírita deve ser o claro adjetivo da instituição a qual pertenço. Mas estejamos atentos, porque esse claro adjetivo não precisa ser aquele que é escrito, mas o claro adjetivo da instituição, ele se dá com o comportamento de todos aqueles que atuam naquela casa espírita, como o comportamento de quem observa os princípios da doutrina espírita e as leis naturais que são tão importantes para nós. É importante que nos 3 aspectos da doutrina espírita, no aspecto religioso, no aspecto filosófico e no aspecto científico, que eu não dê tendência, abertura para o fanatismo ou para um discurso infrutífero, ou ainda mais para experimentações sem fundamento. Que eu utilize a ciência, a filosofia e a religião à luz dos princípios dessa doutrina, no aspecto de seriedade, de respeito, de contribuição com o Evangelho, com Jesus, através da caridade, para que todos aqueles que por ali passarem naquela instituição estejam cientes que ali se busca vivenciar, à luz da fé raciocinada, os princípios ensinados por Jesus. Neste momento em que tantas dificuldades nos visitam, em que nós precisamos nos manter de pé, ainda que com dificuldade, é preciso que nós nos lembremos da fé raciocinada o tempo todo. Que nós, a cada informação truncada, a cada atitude que nos leve à tomada de posição, a cada informação falsa, que nós usemos o raciocínio e a fé, que possamos respeitar o princípio da reencarnação, que tem facilitado o nosso aprendizado e o nosso conhecimento, a nossa caminhada evolutiva, que nós possamos nos lembrar que somos almas imortais e que, portanto, não é preciso usarmos de subterfúgios humanos para superar os desafios que se colocam à nossa frente, observando os valores mediúnicos que nós possuímos e também aqueles que estão à nossa volta, respeitando a mediunidade daqueles que convivem conosco, mas à luz da fé raciocinada. Que nenhum médium em torno de nós tenha espaço para abusar do fenômeno mediúnico em seu proveito próprio. E desta forma, entendendo o porquê da dor, trabalhando na desobsessão com amor e com caridade, certamente nós estaremos levando a
espaços mais amplos, o exemplo vívido da doutrina espírita assimilado por nós. Nós só conseguiremos renovar o ambiente em que estivermos se eu for motivos, eu mesma, de ser diferente e estar coerente com o bem e com a caridade. Assim, que possamos nós todos trabalhar na redenção humana com a verdade, com a caridade, sem violência, com amor e, acima de tudo, com a certeza que a doutrina espírita é, para nós, um ponto de virar a esquina para o bem, um ponto de nos tornarmos mais fortes e mais iluminados. Somos criaturas tão frágeis quanto qualquer outra. Não temos nada que nos coloque como melhores que os outros. A única coisa que trazemos uma referência a mais é que detemos o conhecimento espírita que fornece para nós condições de agir à luz da fé raciocinada. Que Deus, o nosso Pai, nos ajude, nos abençoe e que possamos todos nós, envolvidos neste clima de convicção, nós possamos caminhar sendo referência do Evangelho à luz da fé raciocinada. Paz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Até uma próxima oportunidade. Deus nos abençoe. Muito obrigada por tudo.